Vamos começar o nosso tempo. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, pensarmos na maneira como podemos aplicar essa Palavra na realidade dos nossos dias, nas dinâmicas do dia a dia. A Tua Palavra nos exorta, dizendo-nos que nós somos felizes se atentarmos para a Tua Palavra e perseverarmos na prática dela. Assim, ser conosco nesse tempo de reflexão na Tua sabedoria, de modo a identificarmos de que maneira nós vamos viver nossas tensões, nossos conflitos, marcados pela Tua orientação. Eu oro, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois de ter baile aqui, tanto na projeção quanto no som, isso é extremamente tranquilizador para quem vai ensinar. Um bom desafio, mas eu quero só tomar o pé com vocês de onde eu terminei a pregação na semana passada, para pensarmos a maneira como nós vamos lidar com os conflitos, né? Eu considerei com vocês a ideia de como é que a gente entra efetivamente no conflito da perspectiva de Deus. Lembrando que o nosso assunto foi, nós somos chamados a sermos perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial, e dentre as características dessa perfeição está nós sermos pacificadores. E eu mencionei que para alguém ser pacificador, esse alguém está apoiado sobre a ideia de ser o manso. Uma pessoa mansa, e esse é o alvo de Deus, o Senhor Jesus Cristo assim foi. Na condição de manso, nós temos condições de ser pacificadores das situações que temos. O que não significa que nós não vamos ter conflitos. As Escrituras nos exortam, nos estimulam, nos apontam a responsabilidade de repreender, de exortar. E muitas vezes o fazer isso já traz em si uma série de tensões no relacionamento. A pergunta que nós temos que fazer é: nós temos um motivo para ter conflito? Curiosamente, eu não tive tempo e nem a capacidade para mexer com tecnologia, para ver. Ontem chegaram para mim uma série de vídeos sobre conflitos entre marido e mulher. E os motivos mais diversos, e eu diria, nenhum deles vale a pena, era justificável. É possível que por uma série de razões, sejam elas nossas pessoais, a gente acaba considerando motivo de conflito aquilo que não é. Olhando no banheiro, ainda hoje eu estava falando assim, onde um banheiro oferece conflitos, oportunidades de conflitos? Na minha imaginação, eu pensei, eventualmente, pensando na privada, o fato de ter deixado a tampa aberta, o fato de não ter dado descarga, o fato de não ter higienizado. Pensando no papel higiênico, se colocou a folha de papel caindo por cima ou saindo por baixo. Ou a pasta de dente se aperta no meio ou se aperta. Ou o sabonete, se ele está sem algum cabelo, se deixou o sabonete com cabelo ou não. Ou se dentro da saboneteira deixou um pouco de água e quando você pega o sabonete, virou uma pasta. Veja, tem uma série de coisas, de áreas de contato, que
podem ser motivo de tensão e conflito para um casal. Agora, vale a pena se brigar por tanta dessas coisas? Usou a pia, molhou o espelho. Não dá para lavar só o rosto sem molhar a pia, sem molhar o espelho. É impressionante a quantidade de pontos que nós podemos considerar e fazer com que isso vire um clima desagradável no relacionamento do casal. Essas coisas se constituem efetivamente num motivo que justifique um conflito a ponto de afetar o relacionamento. Eu mencionei somente alguns aspectos dentro do banheiro e certamente você está lembrando de algumas coisas que já aconteceram hoje ou que aconteceram em outros ambientes. Como é que nós podemos lidar com problemas, inclusive com esses que nós chamamos de pequenos? Eu quero estimular-nos nessa manhã a fazermos um exercício. Um deles você não vai ter muita dificuldade de fazê-lo, mesmo porque você vai conseguir fazer isso anonimamente. Eu vou pedir para o Fábio me ajudar aqui, porque eu quero que a gente olhe os nossos conflitos e lancemos uma alternativa à maneira de fazer isso. Então eu quero olhar o conflito em 3 momentos diferentes. O primeiro momento que eu quero olhar com vocês é o antes do conflito. O segundo será durante o conflito. E o terceiro será depois do conflito. Olhe para essa pergunta aqui, você vai usar esse QR Code para responder à pergunta número 1. Como naturalmente se caracteriza o tempo antes do confronto? Eu quero que você entenda que você já tem um motivo para confrontar. Já tem um motivo para ter algum conflito. A minha pergunta é, antes de você encontrar seu marido, antes de você encontrar sua esposa, antes de falar com ele sobre, a pergunta é, qual é a sua tendência natural? Não me venha com colocações espirituais. Naturalmente, o que flui de você? O que brota de você? O que acontece com você antes do conflito? Não aconteceu o conflito ainda. Você tem diante de você a oportunidade do conflito. O que é uma palavra que caracteriza esse tempo? Decepção, indignação, raiva, clima de paz, estresse, tenso, raiva, tensão, expectativas, raiva, irritação, tensão, raiva, decepção, tensão. Que bela lista, hein? Isso é o que o nosso coração naturalmente produz. Desnorteado, cansaço, tristeza. Agora você imagina, você tem um motivo de conflito e você vai tratar nessas condições. Acho que não vai dar certo. Então, meu objetivo com vocês é nos debruçarmos em cima de Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, e olharmos para como nós devemos agir, um modelo alternativo àquilo que é natural. Pode passar, Fábio, por favor. O texto diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Veja, o começo do verso diz o seguinte: se alguém foi surpreendido em algum pecado, ou em outra tradução diz em alguma falta. E por enquanto nós não vamos passar o filtro
Se isso efetivamente é um pecado ou é somente uma falta. Entenda uma coisa: ter apertado a pasta de dente no meio do tubo não é pecado. Então não vamos dar a certas coisas o status de pecado porque contrariou a sua lógica, a sua preferência, a sua cultura. Mas não vou questionar a validade do problema, o status do problema. Eu quero questionar e considerar você que foi surpreendido, você que surpreendeu numa falta, em que naturalmente fica irado, indignado, decepcionado, com raiva, imaginando destruir a pessoa, os argumentos, de novo, lembrando de tantas coisas que já aconteceram e mais uma vez está acontecendo ali. Existe uma alternativa a isso. Antes do confronto, tem alguma coisa a ser feita. Então, o que é? Você já tem o seu motivo. Olhando para Gálatas capítulo 6, 1 e 2, sem longas falas, só uma palavra, o que você destaca aqui desses versículos que apontam na direção de como deveria ser? Oi? Mansidão? Estou falando de antes, tá? Mansidão. Bom, já que vocês estão devagar, eu vou lá. Diz o seguinte: vocês que são espirituais, aqui está a plataforma a partir da qual você vai tratar um problema. O problema tem que ser tratado na condição de espiritual. Não é para qualquer condição, não é para qualquer um. Você tem que estar na condição de espiritual. E o que é ser espiritual? Para mim, a definição mais simples é estar em sintonia com Deus. E estar em sintonia com Deus significa estar alinhado com a sua vontade, estar alinhado com a graça e a ação do Espírito para trabalhar em nós, estar com o coração, a intenção e a prontidão de colocar em prática aquilo que é a sabedoria de Deus. Se ser espiritual é estar alinhado com Deus, o que isso envolve? O texto não fala isso, mas vocês não vão ter dificuldade nenhuma de entender. Alguém que é espiritual é alguém que é perdoador. Eu não posso ir tratar um assunto com um espírito de vingança e retaliação. Na condição de espiritual, eu já perdoei a ofensa. Então, antes de ter o confronto e o conflito, eu preciso ter apurado meu coração e ter me libertado de algum ressentimento, mágoa. Nós já falamos no domingo passado, repito, a ira tem um prazo de validade. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você tem que resolver sozinho a sua ira hoje, eu diria, antes do conflito. Eu não posso ir para um conflito marcado pela ira. Isso é o nosso espírito natural. Mas, além de ele dizer isso, ele diz assim: vocês deverão restaurá-lo. Você tem que definir qual é o propósito do conflito. O propósito do conflito não é tirar satisfações. O propósito do conflito não é virar a lata de lixo na cabeça do outro. O propósito do conflito não é provar nada. O propósito do conflito, o que justifica o confronto que você vai ter, é que o outro seja restaurado, trabalhado por Deus. Então, antes de eu ir para o conflito, eu tenho que definir o que eu quero nesse conflito. Eu quero restaurá-lo. E é interessante, ele vai dizer ali com clareza, restaurá-lo com mansidão. Vamos relembrar o conceito de mansidão?
Mansidão é a prática da entrega dos seus direitos. Eu abro mão. Eu tenho direito à vingança? Pode ser que sim. Mas você abre mão dela. Você tem o direito de retalhar? De certa maneira, sim. Mas você está dizendo, eu estou abrindo mão disso. Agora, eu tenho que trabalhar comigo isso antes. Se eu não preparo meu coração para aquilo que eu vou fazer numa situação tão tensa como essa. Aí a seguir ele diz, cuide-se, porém, cada um. Eu tenho que ir para essa conversa municiado do pensamento que eu sou capaz de fazer igual ou pior. Então, ao invés de eu ir como alguém que vai lidar com a pessoa de cima para baixo, eu vou para essa conversa lidando de igual para igual. Não é alguém para quem eu estou apontando o dedo. Eu não sou o juiz da pessoa. Eu sou passível do mesmo erro. Senhores, se existe um conflito que vale a pena, ele tem que ser trabalhado antes. Antes eu tenho que estar na condição de espiritual. Eu tenho que estar em sintonia com Deus. Eu tenho que ter perdoado. Eu tenho que estar livre da ira. Eu tenho que ter um propósito que envolve a edificação, a construção, a restauração dessa pessoa. Eu tenho que ir com o espírito de humildade que reconhece que eu não sou o melhor, não estou falando de cima para baixo. Eu tenho que ir com o espírito manso. Eu não vou atrás dos meus direitos. Eu vou atrás da edificação do outro. Você vai falar assim, é muito difícil. O outro jeito é mais fácil? O outro jeito produz o que quer? Eu me lembro de uma frase, eu já vi possíveis vários autores para essa frase. A frase é simples assim: você acha que educação é uma coisa que custa caro? Aí ele diz assim, então tente a ignorância. É a mesma coisa aqui. Você acha que dá trabalho fazer assim? Faz do outro jeito. Vê quanto vai te custar. Agora, vamos lá. Até onde meus olhos enxergam aqui, todos têm idade para estar habilitados para dirigir seu carro. Você lembra quando você aprendeu a dirigir carro? Eu não sei se é a geração atual. Alguém aqui aprendeu a dirigir carro em carro automático? Não. Lembra de toda a tensão que é começar a dirigir? Vê se está no ponto morto. Liga o carro. Pisa no freio, pisa na embreagem, coloca a primeira. Começa a acelerar com o pé direito. Vai tirando o pé. Você lembra como era difícil isso? Com o passar do tempo, isso acontece naturalmente. Substituir o modelo do natural pelo modelo do espiritual. No início, é difícil. Mas na medida que você vai aprendendo e dependendo de Deus e percebendo até com os seus erros o que tem que ser corrigido, eu diria, isso se torna uma coisa que é comum, o padrão. Antes de um conflito, você precisa de uma reflexão em Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. E definir, como eu disse, você tem que estar na condição de espiritual,
Você perdoou, consequentemente, você está livre de raiva, tem o propósito de restaurar a pessoa com espírito de mansidão, é humildade de quem pode fazer igual ou pior. Nessas condições, então, e eu diria, cabe também antes, como é que eu vou fazer isso? Você não vai para um conflito desse, Deus, espero que o Senhor me ilumine lá o que eu vou falar. Não, ilumina agora. O que eu vou falar, o que eu não vou falar? Dependendo do tempo que eu tenho, eu me preparo para cada reunião que eu vou ter. Tem reuniões que eu posso sentar e acabou, e a gente discute. Eu tenho uma reunião amanhã cedo e isso requereu de mim sentar e sentar com mais alguém e olhar o roteiro do que vai acontecer nessa reunião. O que vai ser falado? Planeje. Quem falha em planejar, planeja falhar. Planeje. Mas a gente não vive somente do antes. Você definiu a ocasião dessa conversa e no planejamento tem que estar considerando aqui o que você vai fazer, quando você vai fazer, quando que você vai ter esse conflito, como você vai fazer esse conflito. E vamos lembrar, né? Isso nos ajuda. Provérbios 19:12 diz o quê? Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. O antes precisa ser cuidadoso, não ser precipitado. Também Provérbios, capítulo 29, versículo 20, diz: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Desculpe meu erro aqui. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pronto para ouvir, tardio para falar. Acho que vale a pena você pensar em, antes de você ter o conflito, que perguntas você precisa fazer para confirmar e ter a perspectiva correta do fato que ocorreu, da realidade que o incomoda tanto. Antes do conflito já precisa ser mudado. E o que precisa ser mudado é você, não o outro. Algum comentário? Curto? Rápido? Não? Segundo ponto. Durante o conflito. De novo eu quero fazer o exercício com vocês, Fábio. Venha nos ajudar aqui, por favor. A segunda pergunta é que você tem que responder agora através do código ali. A pergunta é: como naturalmente se caracteriza o confronto? De novo, eu não estou perguntando como é que é a bênção dos relacionamentos marcado pela presença do Espírito e mais um anjo de guarda-costas lá em casa. Eu estou perguntando o que naturalmente você reproduz, como é que são os conflitos na sua casa, qual é o seu potencial, o que acontece efetivamente. Código, escreva a sua palavra que defina isso. Fábio. Ira, raiva, na defensiva, confronto, gritaria, intenso, tensão, desamor, grito, choro, discussão, palavras duras, estresse, mágoa, egoísmo, degringola, difícil, a razão está comigo. Isso foi uma esposa que escreveu. Você conhece aquela historinha, né? Tem duas pessoas que se casam. Uma pessoa
sempre tem razão. A outra é o marido. Ok, gente. Essas palavras descrevem um pouco da sua realidade, do seu coração. Isso é sua tendência natural. Agora, apoiado na revelação de Deus, apoiado na sabedoria de Deus, como é que a gente vai olhar para o mesmo texto que nós estamos olhando, Gálatas capítulo 6, e pensar em como é que vai ser esse conflito? Vamos reler o versículo. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O que nós vamos pensar aqui, né? Quando eu olho para esse texto e vejo aqui, tem que ser com mansidão. Você não vai lá para algum tipo de braço de ferro. Você já abdicou do seu direito. Você já se livrou da sua mágoa. Você já se livrou da sua raiva. Então, a conversa é para acontecer num clima, numa atmosfera de mansidão. É uma atmosfera que aqui tem que ser marcada pelo cuidado. Vamos lá, vamos pensar. Mansidão, cuidado, o que essas coisas apresentam? Tiago capítulo 3, versículo 2 diz assim: não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Você não faz falsas acusações? Você é pacífico? Você é amável? Você é manso ou mansa? O texto de Provérbios, capítulo 25, versículo 15, diz: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Eu gosto dessa imagem. A língua branda esmaga ossos, como diz em outra tradução. A ideia é que com brandura, com mansidão, com paciência, com calma, você tem um poder efetivo maior do que a gritaria e a acusação. Você consegue mais seguindo o princípio das Escrituras do que o princípio da gritaria, da carnalidade. Então esse confronto, que é fundamental, ele é importante para você. Ele tem que ter no horizonte a visão, a compreensão de que eu preciso fazê-lo de tal maneira, com todo cuidado, porque do contrário eu vou destruir o confronto que eu tenho, que tem um propósito, restauração, construção, que são importantes. E a maneira como eu vou lidar com isso, eu posso destruir esse propósito, ou eu posso alcançar o meu propósito. Chamo lá de trás, o texto que nós lemos de Tiago, em que diz: estejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardio para se irar. Eu proponho para vocês que antes de tirar conclusões e afirmar coisas, faça perguntas e lhe dê a oportunidade de ser esclarecido. Você já viu uma situação? Você viu o absurdo que seu marido fez, ele lavou o rosto, a pia e o espelho, e só secou o rosto.
Faça perguntas antes. Quando eu entrei no nosso banheiro, não pude deixar de ver a pia, o espelho molhados. Foi você? Que de repente você fala, foi ele. Não, foi o cachorro. Dá a chance. Dá a chance pro bonitão. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem esse tipo de coisa. Eu bato o olho na pessoa e já sei o que está acontecendo e o que ela está pensando. Quando alguém me fala isso, foram poucas as vezes, quando alguém me fala isso, eu falo assim, eu conheço alguém assim. Eu falo, quem é? É Deus, não é você. Não é você. E ouça, se você se acha que você é que nem Deus, que você bate o olho, você já sabe o que aconteceu, quem fez, etc. e tal, lhe dê uma chance. Nada vai destruir esse seu suposto onisciência. Pergunta. Deus que é onisciente, ele fez perguntas já sabendo o assunto. Jonas, é razoável essa tua ira? Deus já sabia a resposta. Ou seja, se Deus faz perguntas sendo onisciente, você que também acha que é onisciente deve fazer. Pergunta. Eu vi isso. Eu ouvi isso. Chegou ao meu conhecimento. Me pareceu tal coisa. Se dê a chance de ser esclarecido no conflito. Não faz sentido algum tipo de exortação, de confrontação por alguma coisa que não é da pessoa. Ela não é responsável pelo que aconteceu. Então, esse confronto, ele tem que ser marcado pela mansidão, pelo cuidado, por questionar para se entender. E, eventualmente, você vai falar. O que você deve falar numa circunstância como essa? E eu estou apelando aqui para nós fazermos uso de um recurso que efetivamente acalma os ânimos. Na primeira lista, aliás, foi nessa segunda lista, vocês colocaram ali, alguém escreveu, fica na defensiva. Sabe, se alguém ameaçar dar um soco em você, você já vai se esquivar, já vai colocar as mãos na frente. Eu quero dizer o seguinte, a abordagem da agressão, da ofensa, de dar um soco, de derrubar a pessoa, coloca ela na defesa e, consequentemente, a sua eficiência no confronto vai cair. Então, a estratégia da acusação, de culpar, ela não é muito eficiente. Então, se por um lado cabe as perguntas para você fazer nessa ocasião, aqui também cabe você dizer se está confirmando tudo como você tinha visto e sentido. Eu queria que você soubesse como é que eu me sinto nessas condições. Sem acusações, sem culpas, sem condenações. Eu queria que você soubesse, quando eu entro no banheiro e vejo aquele vidro molhado, aquela pia molhada, o chão respingado, como é que eu me sinto?
eu me sinto como se o trabalho e a limpeza não valessem nada aqui em casa. Eu me sinto só eu estou cuidando da limpeza em casa. Com poucas exceções. Quantos aqui se casaram nos últimos 4 anos? Levanta a mão mesmo. Precisa ter vergonha, não. Por incrível que pareça, a Carmen e eu estamos nesse time. Nós já estamos quase indo participar da coinonia de casais sem filhos. A vida de casado, de quem casa na juventude, traz uma série de desafios e obstáculos a serem vencidos. Na condição de Carmo e eu, que nos casamos, eu diria que o maior desafio que nós dois tivemos foi saber interpretar o que o outro está dizendo. Nossos códigos eram um pouco diferentes. E algumas das coisas que eu podia falar gerava na cabeça dela, e vice-versa, compreensões, conclusões e reações emocionais relacionadas a isso. Aquilo que de alguma maneira contrariava, porque A para mim significa A. E entenda isso, eu saber que significa A é bastante importante para mim. Mas na cabeça dela, a frase é um pouco diferente. O A tem uma variação. Esse confronto, ele pode ser marcado simplesmente pela colocação: como é que eu me sinto nessas condições? Quando eu me deparo com essa realidade, eu me sinto assim. Eu tenho uma pergunta para você. Tem alguma coisa que você possa fazer que vai me ajudar a não me sentir assim? Você não está culpando ninguém. Você está colocando o seu sentimento diante daquela situação que pode ser importante ou não. E de repente você está ganhando um aliado. Você não acusou ninguém, você não colocou ninguém na defensiva. E eu diria para você que a grande maioria dos problemas se resolvem por esse caminho. Pergunta, comentário rápido? Ok. Vamos para o nosso terceiro ponto. Nosso terceiro ponto é depois do conflito. E nós vamos fazer o mesmo exercício agora. Então, a grande pergunta é... já são 10:08. Quer deixar projetado, o pessoal responde. Ok. Vocês podem responder isso aqui e são 10:08, são 2 minutos praticamente, né, Fábio? Vamos lidar aqui naturalmente nos conflitos motivados pelaquilo que lhe é natural. Como é que é depois? Fez, você pode levantar, tomar seu café, daqui a pouco a gente volta. Ok, senhores, preciso responder 2 perguntas que alimentaram meu intervalo aqui. A primeira pergunta que o Pierre fez, depois que nós tivemos que apurar um pouco a situação, ele fez a seguinte colocação que nos fez considerar algumas coisas, então vou falar sobre as considerações e não tanto sobre as perguntas que apareceram. Óbvio que na medida em que você está levantando e fazendo as perguntas para entender o que efetivamente aconteceu, se você chegou à conclusão de que a outra pessoa não tem culpa, se o assunto que te motivou ao conflito está esvaziado, você não vai continuar essa conversa nesse ritmo. E se de fato não foi essa pessoa que causou todo o sentimento que você está nutrindo, não faz sentido algum você
trazer outras coisas que talvez você tenha até provas. Não, você tem que ficar circunscrito àquilo que está fazendo você ter essa abordagem. Então, uma vez que não tem uma causa, um causador, um ofensor, em termos do confronto, ele acaba ali. É lógico que você vai ter que lidar com as suas emoções, seus sentimentos, que são uma realidade. Mas é alguma coisa que você tem que tratar com você mesmo. A segunda consideração que nós fizemos aqui é: mas se o ofensor, efetivamente, ele tem consciência de que ele é o culpado, tem uma culpa real, e ele admite que ele cometeu a ofensa, mas a pessoa que veio confrontar não quer perdoar. Então eu volto lá atrás. Quando você for confrontar, você tem que confrontar da perspectiva da espiritualidade. O perdão já tem que estar dado. Agora, é possível que exista uma situação em que, naturalmente, o culpado admite alguma coisa, sem necessariamente um confronto espiritual como esse, e ele pede perdão, e a pessoa ofendida não quer perdoar. Quem é o ofensor aqui? É o não perdoador. Então, o indivíduo que humildemente já admitiu seu erro e pediu perdão, ele tem uma tarefa de encorajar, de exortar, de estimular a parte ofendida ao perdão. Isso tem uma complexidade e cuidados a serem tomados bastante intensos. Mas é outro episódio, não é o mesmo episódio. Rodolfo, me ajuda a lembrar qual foi a sua pergunta. Um conhecido meu, que não convém citar o nome dele, ele estava no carro com o já falecido Dr. Russell Shedd. Ele estava dirigindo, Dr. Russell Shedd ao lado, carona. Quem não sabe, Dr. Russell Shedd foi um teólogo dos mais respeitados nesse país. Na sua época, ele era a referência nacional. E esse conhecido é um típico italiano descontrolado. E na Avenida 23 de Maio, em São Paulo, ambos ali indo na direção do aeroporto, levaram uma fechada que quase gerou uma colisão. Né? Estou tentando aqui, onde é que eu tenho que esconder o nome da pessoa? E ele explodiu de raiva. E o Dr. Shedd ficou lá quieto. E quando ele olha, o Dr. Shedd é tão manso e calmo naquela situação, ele tem que justificar sua raiva. Então ele argumenta com o Dr. Shedd: nós podíamos ter batido o carro. O Dr. Shedd virou para ele e falou assim: de quem é esse carro? A resposta que ele queria ouvir, qual era? É seu ou é de Deus? Esse amigo, não satisfeito, sabia que seu argumento foi um pouco esvaziado, e você, podiam perder a vida? O Dr. Shedd perguntou para ele: de quem é a sua vida?
O manso é alguém que compreendeu que não tem direito. Então, na medida que eu tenho essa compreensão, e cada vez eu tenho mais essa compreensão, eu não tenho por que brigar. Eu estou na mão do soberano, que é o dono do carro, que é o dono da minha vida, que é o dono da minha reputação, que é o dono dos meus direitos. Então, Rodolfo, eu diria, a resposta para aquilo que vai acontecer de repente, ela tem que estar lastreada por aquilo que tem acontecido antes. O desenvolvimento de uma maturidade que me faz olhar para os fatos que me surpreendem debaixo da mão do soberano, o único que tem direito. Então, essas situações que são de surpresa, não são elas que nos destroem. Elas só revelam quem nós somos. Então, aquilo que de imediato me tira do sério, mostra efetivamente quem eu sou. Eu preciso ser tratado nisso. Fechou? Eu diria um pouco diferente. As autoridades estão aí e são reconhecidas nas Escrituras. Você tem, de fato, o direito de buscar e entrar na justiça para obter aquilo que é seu direito, até mesmo que o seguro te pague a conta. Agora, se eu vou ter ou não vou ter, está na mão de Deus. Então não há nenhum problema de se entrar na justiça contra alguém que lesou um prejuízo, a não ser que esse alguém seja um irmão em Cristo. 1 Coríntios capítulo 6. Ao invés de você levar a justiça comum, leva a um sábio dentro da igreja para decidir a questão. Nós já estivemos envolvidos em vários casos como esse. Buscando uma situação pacífica de se resolver uma situação real. Então, mas tem que ir com esse espírito. E é possível que nessas condições, o Paulo chega a dizer isso em 1 Coríntios capítulo 6, não seria melhor que se assumisse o prejuízo ao invés de tornar isso um problema que se leva à justiça lá fora? Então não há problema de você levar alguma coisa na justiça para se resolver entre você e seu vizinho, já que as conversas não têm sido frutíferas nessa solução. Mas confiando que está na mão de Deus. A terceira resposta de vocês, a tendência natural é desânimo, tensa, tristeza, afastamento, silêncio, ressentimento, mágoa, separação. Alguém colocou ali restauração, arrependimento, culpa, etc. Obrigado, Fábio. Nós já vimos o que naturalmente a gente pode fazer, e eu diria, existe uma versão melhor, marcado pela espiritualidade. Olhando para o texto de Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, a gente vai perceber o que a gente pode fazer pensando no depois. Irmãos, se alguém foi surpreendido em alguma falta, olha lá, você já tem um motivo. Mas antes de ter um motivo, prepare-se. Já falamos sobre como tem que ser o antes. Já falamos como tem que ser o durante. Mas e depois? Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo.
o que se pode fazer no depois? A pessoa reconhece que errou. O perdão já foi dado. Mas aqui ele fala de cada um levar as cargas uns dos outros. É interessante que esse versículo parece estar em conflito com um versículo que vem um pouco mais adiante, eu não sei se é o seguinte, em que ele vai dizer que cada um leve as suas próprias cargas. Aqui no 2 ele fala, leve a carga um dos outros, e a seguir ele fala, cada um deve levar a sua própria carga. A palavra para carga aqui, na língua grega, é diferente numa ocorrência e na outra. Quando ele diz que cada um vai levar as suas próprias cargas, é uma carga pequena, que cada um pode levar. Mas quando ele diz aqui nesse versículo, você tem que levar a carga do outro, a carga é pesada. Você não tem condições de levar sozinho. Então eu diria, da perspectiva de quem promove o confronto, fazendo isso de uma maneira responsável, marcada pela sabedoria e pela graça de Deus, esse alguém tem que estar disposto a ajudar o ofensor, que reconheceu sua culpa. Como? Oi? Como é que é? Ajudá-lo com alguma estratégia que no caso Eu iria um pouco antes disso, Lúcia. Tem alguma maneira que eu possa ajudá-lo? Eu tenho a seguinte leitura. Para uma pessoa ser ajudada, ela precisa de ter 3 consciências. Primeiro, consciência de que ela tem um problema. Segundo, consciência de que ela precisa de ajuda. Terceiro, a consciência de que você está na condição de ajudá-la. Isso vale para alguém que procura um médico. Se procurou um médico é porque você tem um problema. Você não consegue resolver sozinho, senão você não ia no médico. E você escolheu aquele médico porque você entende que ele tem condições de fazer isso. Então, sejam muito cuidadosos com isso. Você identificou a falha no outro, o outro reconheceu sua culpa, e agora, como é que você vai lidar com isso? Eu já tenho uma estratégia para você, um programa para você seguir, para você não fazer mais. Não funciona. Não funciona. Se o outro disser com essas letras para você, eu preciso que você faça uma estratégia de como eu... Aí você pode até fazer, mas não funciona. Muitas vezes, nessas condições, eu diria, você é a pessoa que não vai poder ajudar. Você não tem conhecimentos disso. Eu fui pregar no Espírito Santo anos atrás e estava na fila do café da manhã para pegar alguma coisa e reconheci o indivíduo na minha frente. Restabelecemos um contato que nunca tinha sido profundo, mas restabelecemos um contato de muitos anos antes. E eu sabia que ele havia se divorciado. E eu não tinha intimidade com ele no passado, mas ele tinha uma certa visibilidade. Então eu sabia que ele havia se divorciado. E sentamos ali para tomar café juntos. E eu falei assim, me permita fazer uma pergunta, se você quiser não mexer nesse assunto, fique tranquilo, mas eu tenho a curiosidade. Vocês eram um casal tão marcado por cuidado, carinho, e saber que vocês se separaram,
me entristece. Por que que vocês se separaram? E ele disse, infidelidade dela. Houve a situação em que ela se envolveu com alguém, reconheceu o seu erro na abordagem e nós seguimos a vida. Que tipo de orientação vocês tiveram para lidar com essa realidade? Ele falou, nenhuma. Quem lida com assuntos como esse conhece passos necessários a dar com o casal para de fato poderem decolar. Então, certas coisas não basta a sua conversa. Precisa de alguém que tenha experiência e maturidade, que até tenha passado por esses casos, não somente pelos problemas, mas também com as soluções. Então, de novo, o problema se repetiu. Veja, isso não é garantia de que não vai se repetir, isso pode acontecer. Isso acontece. Então, na condição de quem foi fazer o confronto, você não é a pessoa que deve dizer o que o outro tem que fazer para resolver o seu problema. Eventualmente, você possa dizer, não acontecendo A, B, C, D, eu não vou me sentir como eu estava descrevendo o que eu estava me sentindo. É possível que você fale, acho que a gente precisa de ajuda de uma outra pessoa. Eu vou procurar ajuda, você quer vir junto? Você quer escolher quem vai nos ajudar? Mas você não pode assumir a condição de quem vai dizer o que tem que ser feito, e nem de fiscalizar o que deve ser feito, e nem de ficar cobrando o que deve ser feito. Essas coisas simplesmente não funcionam. Considerações, perguntas? A pergunta do Lucas é se a pessoa recorrentemente volta ao seu erro, quantas vezes você deve retornar nesse confronto e tentar dar algumas coisas. Meus irmãos, isso tem várias coisas em várias situações. Eu sugiro que você esqueça o banheiro, o espelho molhado, ao invés de falar assim, você tem mais 3 chances, senão a gente vai se divorciar. Não são as escrituras que falam que a misericórdia de Deus, o amor cobre uma multidão de transgressões. Então, existe uma série de coisas no cotidiano que não vale a pena você ficar brigando. Não vale a pena. O que é efetivamente importante? Mas existem problemas que não são tão simples assim, sabendo um pouco do que você está sabendo também. De repente, temos um caso importante de alcoolismo, que traz problemas importantíssimos para dentro de casa. Existem problemas de infidelidade recorrente. Alguns desses problemas, as escrituras, inclusive, elas admitem divórcio. Aliás, diga-se passagem, eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 7,
orientando crentes, eu vou falar só sobre essa parte aqui agora, orientando crentes, ele dá a seguinte ordem: não se separem. Entretanto, a seguir, ele diz, se separar, permaneça separado ou restaure o relacionamento. Com isso em mente, as pessoas efetivamente podem vir a se separar por motivos dos mais diversos. Mas a ordem de Deus é, uma vez que você se separou por um motivo qualquer, você não tem direito a um novo casamento. Você tem que buscar a restauração. Quando eu olho para as palavras do Senhor Jesus Cristo, que ele diz, por causa de infidelidade, de imoralidade, de adultério, Moisés permitiu. Então, no caso de infidelidade, há sim uma cláusula de exceção. Eu sei que tem pensamentos diferentes desse, de interpretação diferente sobre o que o Senhor Jesus está falando. Admite-se um novo casamento. Isso não significa que é o ideal e o plano de Deus. O ideal é o perdão. E entenda uma coisa: perdão não implica necessariamente em voltar à condição anterior. Eu posso ter perdoado, mas tenho decidido, olha, uma vez que você me lesou o meu dinheiro, te emprestei, você não me pagou, você está perdoado. Mas se pedir dinheiro de novo, não vou emprestar, a não ser que eu queira dar, que é um princípio de emprestar dinheiro. Então, o fato de ter perdoado não significa que eu tenho que fazer a mesma coisa. O fato de estar perdoado não significa que essa pessoa está qualificada. Na condição de perdoador, eu estou qualificado. Na condição de perdoado, não significa estar qualificado. Se eu sou marcado por uma conduta incompatível com aquilo que é descrito em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, quais são as condições morais para alguém ser pastor de uma igreja? Se eu sou desqualificado por uma conduta em desacordo com essa passagem e chego para vocês e peço perdão e vocês me perdoam, isso não significa que eu estou qualificado para estar na posição. Perdão está dizendo, o que você fez já não é mais impedimento para nós nos relacionarmos. Não significa que você está qualificado para ser pastor. Então, há situações em que existe o confronto, existe o perdão, e dependendo de qual for, o que Deus define que pode ser feito ou não pode ser feito ali. Então, a resposta pode não ser tão simples, não sei se atende especificamente o que você está pensando, mas eu diria que vai ter aplicações em diversas circunstâncias de maneira diferente. O confronto, ele tem que ser marcado. Aliás, o pós-confronto tem que ser marcado pela disposição de ajudar. E eu diria, você pode ajudar orando por. Você pode ajudar oferecendo. Tem alguma maneira que eu possa te ajudar? Você pode ajudar. Será que seria bom você procurar ajuda com quem possa ajudá-la? Perguntas rápidas. Não? Ok. Vamos seguir. Quero passar com vocês o que eu posso fazer. Numa passagem. Em Cântico dos Cânticos, capítulo 3, o último versículo do capítulo 3,
É um versículo que faz uma referência do que tinha acontecido naquele capítulo. E ele menciona que foi no dia do casamento e no dia das núpcias do casal de Cântico dos Cânticos, Shilomô e Shulamit. No capítulo 4 até o capítulo 5, versículo 1, existem as núpcias do casal. No capítulo 5, versículo 2, veja o que acontece. É ela que está falando. Eu estava dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem. O meu amado está batendo, abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. No capítulo 5, versículo 2, então, nós vemos uma situação. Ele ficou para fora de casa. Ele não teve acesso ao sofá. Ele está clamando para ela porque abre a porta, minha pomba. A minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. O que aconteceu com esse casal nós não sabemos, mas nós sabemos que antes do 5:2 houve alguma coisa que teve a separação ao ponto de ela fechar o camarada do lado de fora de casa. O que acontece a partir daí? Bom, veja lá. Versículos 2, 4 e 6. Já lemos o 2, né? Versículo 4, vamos lá. O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Eu quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Desculpe, por falha minha, alguém de vocês facilmente pode abrir em Cantares capítulo 5, versículo 3, e ler em voz bem alta. Olha, a desculpa dela. Já estou deitado. Vou levantar para abrir a porta para você. Ela deixou ele do lado de fora mesmo. Com uma desculpa esfarrapada. Então, no versículo 4, ela percebe que ele coloca a mão na fresta da porta. Aí você já pode perceber o padrão de construção daquele tempo. E ela conta que quando ele colocou a mão por dentro, o coração dela começou a palpitar. Sabe, uma das coisas que você tem que ter noção quando você está lidando com uma tensão é que você que está tentando resolver do lado de fora da porta, debaixo do sereno, que não consegue ser ouvido e atendido, você tem que saber que por trás existe alguém que gostaria de ver a solução acontecer. Ele colocar a mão por dentro da porta mexeu com o coração dela. Então você pode olhar somente para o fato. Me deixou do lado de fora. Me deixou no sereno. Deu desculpa esfarrapada. Isso pode levar você a tirar conclusões das mais diversas, desfavoráveis à restauração do casamento, mas o que eu quero estimulá-lo é a olhar que em toda situação de conflito ainda existe uma chama de restauração, e ela tinha isso. Ela demorou a fazer com que esse fogo crescesse. No versículo 6 ela diz:
Eu abri, mas o meu amado se fora, e o meu amado já havia partido. Eu quase desmaiei de tristeza, ou seja, ali estava uma mulher que era capaz de punir seu marido como puniu. Mas por dentro dela, ela tinha uma outra expectativa. Nessa ocasião, ele não viu isso, mas isso era uma realidade. O que fazer? Primeiro ponto, não forçar. Vamos lembrar do versículo 4 que diz: o meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, meu coração começou a palpitar por causa dele. Senhores, se dá para enfiar a mão na fresta dessa porta, dá para arrombar essa porta. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. A restauração nem sempre, aliás, ela nunca deve ser feita na base da força. Eu não posso nesse momento, não significa que eu tenho que chutar a porta. Tenha paciência. As coisas podem não chegar no momento que você quer a restauração. E forçar não vai ajudar. Era fácil ele arrombar aquela porta, me parece. Mas ele não fez isso. Não é a hora de conversar? Não é a hora de conversar. E sabe, é maturidade, seja de homem ou de mulher, entender o seguinte: agora não é a hora. Vamos esperar a hora. Próxima consideração que eu quero fazer com vocês é tirar do ambiente da tensão, do lamaçal, do atoleiro, e colocar um ponto de referência aos bons tempos, aos bons momentos. Não adianta você ficar se chafurdando na lama, no problema, no pecado, na ofensa, nos sentimentos desagradáveis. Veja, quando voltamos para Cântico dos Cânticos, do versículo 4, nós lemos: o meu amado pôs a mão pela abertura da porta. No versículo 5 ela diz: levantei-me para abrir-me a porta, minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Opa, por que ele enfiou a mão na fresta da porta? Para colocar ali uma lembrança para ela. Quando ela pega na maçaneta, ela percebe e ela sente o perfume. Tinha mirra. Isso é uma referência a Cantares 1,13. Ela diz assim: o meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. Assim como se pode cortejar a namorada, a esposa, através de um ramalhete de flores, naquele tempo se fazia isso com um sactel de mirra. Era uma lembrança, aquele saquinho de perfume, um colar que colocava. E ela dormia com aquela lembrança dele. E quando ele percebe a crise, ele faz um gesto que é uma alusão ao sactel que ela tinha. É uma maneira que ele pode dizer, não tem uma linguagem verbal aqui, mas é uma maneira que ele está dizendo para ela: eu amo você. Eu amo aquela mulher para quem eu dei esse sactel de mirra. Então ele não somente não força, mas ele vai tentar trazer a sintonia, aportar a sua abordagem a partir daquilo que tem de bom na experiência do casal.
O texto não descreve como é que eles trataram isso, e certamente eles não olharam para Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, mas eles resolveram o problema. E quando eles resolvem o problema, eles comunicam a solução do problema. Veja, no capítulo 6 ele diz: desci ao bosque das nogueiras para ver os renovos do vale, para ver se as videiras tinham brotado e se as romãs estavam em flor. Antes que eu percebesse, você me colocou entre as carruagens como um príncipe ao meu lado. Uma vez que o casal restaurou o relacionamento, ele publicamente comunicou: nós estamos bem. Vamos lembrar da situação. Ele é um rei, ele foi coroado. Ele bate na porta, ela não abre. Os soldados souberam disso. Ele não dorme em casa, ele vai embora. Os soldados souberam disso. A rádio peão, vou ter certeza, todo mundo soube do problema do casal. Mas quando eles restauram o relacionamento, ele a coloca no carro. Ele desfila com ela, publicamente. O meu problema que se tornou público na medida que atinge esferas que são além do casal, precisam ser tratados além do casal. Seus filhos presenciaram a cena ruim, eles precisam ser comunicados da restauração disso. Você tem que comunicar a solução. Mas, além disso, veja lá no versículo 13, diz assim: ela desfila no carro do povo, e aí o povo grita: volte, volte, Sulamita, volte, volte, para que a contemplemos. E ela responde: por que vocês querem contemplar a Sulamita como na dança de Manaim? E aí você vai perceber, o casal tem um tempo somente para os dois. Tem o tempo da manifestação pública, mas tem o tempo só dos dois. E eles saem e vão passear em Tirza, que é a tradução de Monte Verde, um lugar semelhante. A descrição de Tirza, quando eu ouço a descrição de Tirza, eu falo: isso aqui é Monte Verde. Diferenças haverão, problemas haverão. A solução está diante de nós, mas não é de qualquer jeito. Não é com o seu potencial natural, mas com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus. Vamos orar? Ó Pai Celestial, muito obrigado por esse tempo em que a gente pode se alegrar com a Tua palavra, com a Tua sabedoria, que vem de encontro a demandas que estão culturalmente tão opostas da nossa natureza humana pecaminosa. Ó Senhor, fortalece-nos, reveste-nos, transforma-nos, abençoa-nos, eu te peço em nome de Jesus. Amém.